Bruno pegou minhas chaves. Ele diz: estou medicamente inapto para dirigir. Foram essas as palavras que finalmente romperam o silêncio. Meu nome é Chiara. Eu tenho 26 anos. Em uma tarde de terça-feira, eu estava andando ao longo do acostamento sujo da rodovia 9. Os carros passavam voando por mim a 100 km por hora, levantando poeira e cascalho. Meu filho de 2 anos, Lucas, estava preso firmemente ao meu peito. Minhas pernas tremiam, mas eu continuei andando. Eu tinha que continuar andando. De repente, um grande caminhão parou bruscamente no cascalho à minha frente. Os pneus guincharam. Eu conhecia aquele caminhão. Meu pai saltou para fora. Ele é o chefe de polícia da nossa cidade. Naquele momento, ele não parecia um policial durão. Parecia um pai aterrorizado. Chiara! Ele gritou, correndo em minha direção. Ele agarrou meus ombros. O que você está fazendo? Onde está seu veículo? Eu não conseguia mais mentir. Eu estava cansada demais para inventar uma desculpa. Olhei nos olhos dele e sussurrei a verdade. Bruno pegou minhas chaves, pai. Ele disse: não tenho permissão para sair de casa. O rosto do meu pai ficou pálido. Depois ficou sombrio. Ele percebeu que isso não era um problema de carro. Isso era um cerco. Mas antes de eu contar como tudo mudou, curta e se inscreva. Deixe um comentário. De onde você está assistindo? Oi, meu nome é Chiara. Tenho 26 anos e moro no Brasil. Eu me senti no banco do passageiro do caminhão do meu pai. O ar-condicionado estava no máximo, secando o suor na minha testa. Meu filho Lucas dormia no meu colo. Ele estava pesado, quente e seguro. Mas eu tremia. Minhas mãos tremiam tanto que tive que juntá-las entre os joelhos só para mantê-las paradas. Meu pai, o chefe de polícia, não ligou o motor imediatamente. Ele apenas me encarou, olhou para meus sapatos empoeirados, olhou para a queimadura de sol nos meus ombros, olhou para o jeito como eu me encolhi quando ele pegou a garrafa de água. Chiara, ele disse suavemente, fale comigo. Eu queria contar tudo para ele, mas não sabia por onde começar, porque a verdade era que Bruno não me batia. Ele não gritava comigo. Se ele tivesse me batido, eu teria saído mais cedo. Se ele tivesse gritado, eu teria reconhecido como abuso. Mas Bruno era esperto, era quieto, e a mãe dele, Sônia, era ainda mais esperta. Começou tão devagar que eu nem senti que estava acontecendo. Era como a temperatura de um quarto caindo 1 grau de cada vez. Você não percebe que está congelando até os dentes começarem a bater. Olhei pela janela para os campos de milho passando pela rodovia 9 e minha mente voltou 2 anos. Foi quando começou. Começou quando eu estava grávida de Lucas. Eu estava cansada o tempo todo. Meus tornozelos estavam inchados. Eu trabalhava meio período em uma biblioteca, um emprego que eu amava. Eu amava o cheiro dos livros. Amei conversar com os frequentadores habituais. Era meu próprio dinheiro, meu próprio mundo. Uma noite, Bruno chegou em casa com comida para a viagem. Ele arrumou a mesa. Acendeu uma vela. Parecia tão carinhoso, tão perfeito. Amor, ele disse, servindo um copo de água para mim. Estive pensando, você parece exausta. O médico disse que sua pressão arterial está alta. Estou bem, eu disse. Só cansada da gravidez. Não quero que você esteja só bem, ele disse. Pegou minha mão sobre a mesa. O aperto era quente. Quero que você esteja segura. Eu e minha mãe estávamos conversando. Achamos que você deveria sair da biblioteca. Só até o bebê nascer. Você precisa descansar. Mas eu gosto da biblioteca, eu disse. E gosto do dinheiro extra. Não precisamos do dinheiro, Bruno disse. Eu recebi aquele aumento. E minha mãe disse que viria mais para ajudar com a casa. Você não deveria ficar em pé. Por favor, Chiara, faça pelo bebê. Essa foi a primeira chave. Faça pelo bebê. Então eu saí. Achei que estava sendo uma boa mãe. Achei que tinha sorte de ter um marido que queria que eu descansasse. Depois Sônia começou a vir. No início, era 1 vez por semana. Depois 3 vezes por semana. Depois todos os dias. Ela não batia. Tinha uma chave. Bruno deu para ela sem me perguntar. Só dei uma chave para a mamãe para emergências. Ele me disse casualmente uma manhã, enquanto escovava os dentes. Caso você entre em trabalho de parto e eu esteja no trabalho, fazia sentido. Tudo o que eles faziam sempre fazia sentido. Mas então Sônia começou a mudar as coisas. Eu entrava na cozinha e encontrava minhas especiarias reorganizadas.
Encontrava minha roupa lavada, mas guardada nas gavetas erradas. Só estou ajudando, ela dizia com um sorriso apertado. Você está tão grande agora, Kiara. Não deveria se abaixar. Depois que Lucas nasceu, a névoa ficou mais espessa. Eu estava privada de sono. Estava emocional. Estava tentando entender a amamentação e horários de sono. Uma tarde, cerca de 3 meses depois que Lucas nasceu, eu não conseguia encontrar meu cartão de débito. Procurei em todo lugar. Procurei na bolsa no balcão, na bolsa de fraldas. Liguei para Bruno no trabalho, em pânico. Bruno, não consigo encontrar meu cartão. Preciso comprar fraldas. Ah, ele disse. Voz calma. Eu tenho ele, querida. Você tem? Por quê? Notei que você estava gastando muito em coisas aleatórias no supermercado, ele disse. Você está estressada. Não está dormindo. Mamãe disse que viu pacotes chegando todo dia. Acho melhor eu gerenciar as finanças por um tempo. Só até seus hormônios se acalmarem. Só até seus hormônios se acalmarem. Senti um lampejo de raiva. Não sou louca, Bruno. Eu só comprei macacões. Eu sei, amor. Eu sei. Mas precisamos economizar para a faculdade de Lucas. Estou só tentando proteger nosso futuro. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir para mim ou para a mamãe. Ela pode comprar para você. Eu argumentei. Eu chorei. Mas ele não cedeu. Ele só ficava dizendo que estava fazendo por mim. Ele me fez sentir culpada por querer controle sobre meu próprio dinheiro. Ele me fez sentir como uma criança mimada. Então eu parei de pedir. Depois foi o carro. Eu tinha um Honda CR-V. Era meu. Eu comprei antes de nos casarmos. Era minha liberdade. 6 meses atrás, eu tive um pneu furado. Era um pneu simples. Liguei para Bruno. Ele veio e trocou. Mas na manhã seguinte, as chaves tinham sumido. Onde estão minhas chaves? Eu perguntei. O carro precisa de conserto, Bruno disse. O eixo parecia torto. Não é seguro dirigir com o bebê atrás. Tudo bem, eu disse. Quando vai ser consertado? Estou esperando as peças, ele disse. 1 semana se passou, depois 1 mês, depois 3 meses. Toda vez que eu perguntava, havia uma nova desculpa. O mecânico estava atrasado. A peça estava em falta. Estava caro demais agora. Por que você precisa dirigir mesmo? Sônia me perguntou um dia enquanto dobrava minha roupa íntima no meu quarto. Você tem tudo aqui. Bruno traz as compras. Eu trago as fraldas. Onde você precisa ir? Eu só quero sair de casa. Eu disse que isso soa como depressão pós-parto. Sônia disse, balançando a cabeça. Você está inquieta. Deveria falar com um médico sobre isso. Bruno diz que você tem agido de forma errática. Errática. Essa era a palavra favorita deles. Se eu chorava porque estava solitária, eu era errática. Se eu ficava brava porque Sônia jogou fora minha camisa favorita, eu era errática. Se eu queria ver meus amigos, eu era errática. Meus amigos pararam de ligar. Bruno disse a eles que eu estava sobrecarregada e precisava de espaço. Ele disse a eles que eu não estava em condições para visitas. Eles não entendem como é ser mãe. Ele me disse que eles são solteiros. Estão com inveja da sua vida. Só querem te arrastar para baixo. Você não precisa dessa negatividade. Então, eu parei de responder às mensagens deles. Eventualmente, meu telefone parou de vibrar. A gota d'água foi o próprio telefone. 2 semanas atrás, Bruno instalou um app de rastreamento nele. É para a segurança, ele disse. Caso você se perca andando com o carrinho, mas não era só rastreamento. Ele podia ver minhas mensagens. Ele podia ver meu histórico de buscas. Eu parei de procurar advogados de divórcio. Parei de procurar abuso emocional. Eu tinha medo que ele visse. Eu estava presa em uma casa bonita com geladeira cheia e um marido que dizia me amar. Mas eu estava morrendo por dentro. Eu era um fantasma na minha própria vida. Sentada no caminhão do meu pai, olhando para o painel, eu percebi como meu mundo tinha ficado pequeno. Tinha encolhido para as 4 paredes daquela casa. Bruno não me batia. Ele só tirou meu emprego, meu dinheiro, meu carro, meus amigos e minha privacidade. Ele tirou minha voz. Ele me convenceu de que eu estava doente. Ele me convenceu de que eu era fraca. Ele me convenceu de que eu não conseguiria sobreviver sem ele. Mas hoje, quando eu pedi as chaves para ir ao parque e ele riu e colocou no bolso, algo dentro de mim quebrou. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu só esperei até ele ir ao banheiro. Prendi Lucas ao meu peito.
Abri a porta da frente e comecei a andar. Eu andei 8 quilômetros antes que meu pai me encontrasse. Não foi uma grande briga, pai. Eu sussurrei, olhando para minhas mãos. Foram 1000 pequenas coisas. Eles tiraram pedaços de mim até não sobrar nada. Meu pai ficou sentado em silêncio por um longo tempo. O único som era o zumbido do motor e a respiração suave do meu filho. Meu pai é policial há 30 anos. Ele já viu de tudo. Já viu acidentes, roubos, brigas. Ele é um homem de ação. Gosta de problemas claros com soluções claras. Mas isso era confuso. Isso era família. Ele virou o corpo para mim. O couro do banco rangeu. Kiara, ele disse, com a voz bem baixa, eu preciso que você responda algumas perguntas e preciso que seja completamente honesta. Não proteja ele. Não pense nos sentimentos dele. Só me responda. Eu assenti. Ele controla seu acesso ao dinheiro? Sim, eu disse. Eu não tenho cartão. Não tenho dinheiro vivo. Se preciso de leite, tenho que pedir a ele ou a Sônia. O maxilar do meu pai se apertou. Um pequeno músculo na bochecha dele saltou. Ele monitora sua comunicação? Seu telefone? Seu e-mail? Sim, ele tem minhas senhas. Ele verifica minhas mensagens toda noite. Ele diz que é para transparência. Ele impede você de sair de casa, do carro. Eu disse que ele diz que está quebrado, mas eu vi ele dirigindo na semana passada para o mercado. Ele me disse que eu imaginei. Ele disse que sou medicamente inapta para dirigir por causa da minha ansiedade. Quem diagnosticou você com ansiedade? Meu pai perguntou bruscamente. Ele e Sônia. Eles disseram que sou instável. Meu pai bateu no volante. Foi um tapa forte e seco. Lucas se mexeu no meu colo, mas não acordou. Instável? Meu pai repetiu. Ele olhou para o para-brisa, os olhos estreitados. Ele não estava mais olhando para a estrada. Estava olhando para uma cena de crime na cabeça dele. Pai, talvez eu seja, eu disse, voz tremendo. Talvez eu esteja exagerando. Ele nos sustenta. Ele compra a comida. Ele paga a hipoteca. Talvez eu seja só ingrata. É o que Sônia diz. Meu pai se virou para mim. Os olhos dele eram ferozes. Kiara, escute com atenção. Isso não é casamento. Isso não é proteção. Ele apontou o dedo para o painel. No meu trabalho, temos um nome para isso. Quando alguém corta seus recursos, isola você do seu sistema de apoio, monitora seus movimentos e faz você pensar que é louca, isso não é amor. Ele respirou fundo. Isso é um cerco. A palavra pairou no ar. Cerco, como um castelo cercado por inimigos, faminto até se render. Eles isolaram você, meu pai disse, voz subindo um pouco. Eles cortaram as linhas. Eles controlaram o movimento. Eles tomaram o veículo. Eles tomaram o dinheiro. Isso não era ajuda, Kiara. Era a armadilha. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos. Eu achava que estava ficando louca, pai. Eu realmente achava. Você não é louca, ele disse com firmeza. Você está exausta. Você está abatida. Há uma diferença. Ele colocou o caminhão em marcha. O motor rugiu. Não vamos para minha casa ainda, ele disse. Meu estômago despencou. O quê? Para onde estamos indo? Vamos voltar, ele disse. O pânico atravessou meu corpo. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Não, pai, não. Eu não posso voltar para lá. Por favor. Bruno vai ficar muito bravo. Sônia está lá. Eles vão me convencer do contrário. Eles sempre me convencem. Vão dizer que estou tendo um surto. Vão tomar Lucas. Eles não vão tomar meu neto, meu pai disse. A voz dele era aço frio. E eles não vão te convencer de nada. Ele puxou o caminhão de volta para a estrada e fez uma curva em U brusca. Os pneus esmagaram o cascalho. Estávamos voltando para a casa, de volta para a prisão. Preciso que você seja corajosa por uma hora, Kiara, meu pai disse. Vamos lá pegar suas coisas. Vamos pegar seus documentos. Vamos pegar a bolsa de fraldas e vamos pegar suas chaves. Ele não vai me dar, eu disse. Ele diz que estão perdidas. Ele vai me dar, meu pai disse. Olhei para meu pai. Ele não era só meu pai agora. Era o chefe. Ele sentou mais ereto, as mãos firmes no volante. Isso acaba hoje, ele disse. Você tem 26 anos. Você é uma cidadã livre. Ninguém tem o direito de te trancar em uma casa. Nem um marido, nem uma sogra. Ninguém. Enquanto nos aproximávamos da casa, o pavor encheu meu peito como água negra. Eu conhecia o roteiro. Eu sabia exatamente o que eles diriam.
Bruno pareceria preocupado. Sônia pareceria piedosa. Eles me tratariam como uma criança histérica. Pai, eu disse, cuidado. Eles mentem. Mentem tão bem. Eu conheço mentirosos, meu pai disse. Eu entrevisto eles todo dia. Viramos na minha rua. O bairro parecia perfeito. Gramados verdes, cercas brancas, aspersores chiando na tarde de sol. Parecia o sonho brasileiro. Mas quando entramos na garagem, eu vi a verdade. Não era uma casa, era um cenário. E eu era o adereço que eles queriam manter na prateleira. O carro de Bruno estava na garagem. O carro de Sônia logo atrás. Meu pai estacionou o caminhão. Desligou o motor. Não deixe eles nos separarem, meu pai disse. Fique ao meu lado. Se tentarem pegar Lucas, você fica atrás de mim. Entendeu? Sim, eu sussurrei. Meu pai soltou o cinto, olhou para mim uma última vez antes de abrir a porta. Vamos recuperar sua vida. Andar pela garagem parecia andar em um covil de leões. Minhas pernas pareciam pesadas, como se eu andasse na lama. Agarrei Lucas com tanta força que ele grunhiu no sono. Meu pai andava um pouco à frente. Não andava como visita. Andava como quem cumpre um mandado. A porta da frente se abriu antes mesmo de chegarmos aos degraus. Bruno estava lá. Usava camisa polo e bermuda caqui. Parecia bonito, parecia calmo, parecia irritado, mas de forma paciente, como um pai lidando com uma criança birrenta. Sônia estava atrás dele. Segurava uma taça de vinho branco. Era um 14 de uma terça-feira. Parecia impecável. Kiara, Bruno suspirou. Balançou a cabeça. Estávamos tão preocupados. Eu estava prestes a chamar a polícia. Eu trouxe a polícia, meu pai disse. Ele subiu na varanda. Não sorriu. Não ofereceu aperto de mão. Bruno piscou. Olhou para meu pai, depois para mim. Chefe, Bruno disse, usando o título do meu pai, mas com um tom de sarcasmo. Sinto muito que você tenha sido arrastado para isso. Kiara está tendo um dia ruim. Ela saiu batendo a porta. São os hormônios de novo. Estamos tentando colocar lá de volta nos remédios. Não estou tomando remédio, eu disse de trás. Pai, minha voz era pequena, mas eu disse. Viu, Sônia disse, tomando um gole de vinho. Negação, faz parte da condição. Oi, Francisco, quer um chá gelado? Estamos só tentando acalmar todo mundo. Não quero chá, Sônia. Meu pai disse, quero as chaves da Kiara. O ar na varanda ficou parado. Bruno riu nervoso. As chaves dela? Francisco, olha, o carro não é seguro. Eu disse a ela que estou protegendo ela. O eixo. Onde está o carro? Meu pai perguntou. Olhou ao redor da garagem. Não vejo o Honda dela. Está na oficina, Bruno disse rápido. Na do Jerry, na avenida principal. Sério? Meu pai disse. Porque eu passei pela oficina do Jerry no caminho. O pátio estava vazio. Bruno parou. Lambeu os lábios. Bom, talvez ele tenha movido para os fundos. Olha, isso é assunto de casamento. Agradecemos sua preocupação, mas Kiara é minha esposa. Eu sei o que é melhor para ela. Ela é adulta. Meu pai disse que ela quer sair. Ela precisa das chaves para sair. Se o carro está na oficina, dê o recibo, dê o ticket do concerto, dê as chaves da casa para ela poder entrar e sair. Ela não consegue lidar com a responsabilidade agora. Sônia interveio. A voz dela era doce como o xarope. Francisco, olhe para ela. Está suja, está suada, andou na rodovia com um bebê. Isso parece uma pessoa sã para você? Pegamos as chaves pela segurança dela. Assim como gerenciamos as contas, ela fica confusa. Não estou confusa. Eu gritei. Isso me surpreendeu. Surpreendeu eles. Eu andei na rodovia porque não tive escolha. Eu disse, voz tremendo. Vocês me prenderam aqui. Vocês rastrearam meu telefone. Vocês tomaram meu dinheiro. Bruno deu um passo à frente, estendendo a mão para meu braço. Kiara, pare de gritar. Você está assustando Lucas. Dê o bebê para mim. Você está histérica. O braço do meu pai disparou. Foi uma barreira rápida e dura entre Bruno e eu. Não toque nela, meu pai disse. A voz dele baixou uma oitava. Era a voz que ele usava quando um suspeito ia fugir. Esta é minha casa, Bruno disse, o rosto avermelhado. E aquele é meu filho. Você não pode simplesmente vir aqui e ditar as coisas. Na verdade, posso, meu pai disse. Porque o que estou ouvindo não é uma briga de casal. O que estou ouvindo é controle coercitivo.
Estou ouvindo prisão ilegal. Isso é ridículo, Sônia riu. Somos família. Onde estão as chaves dela? Meu pai perguntou de novo. Espaçou as palavras. Onde estão as chaves dela? Bruno cruzou os braços. Encostou no batente da porta. Ele achava que ainda tinha o poder. Achava que por ser o marido, era a lei naquela casa. Não sei onde estão, Bruno mentiu. Ela provavelmente perdeu. Ela perde tudo. Verifique seus bolsos, meu pai disse. Como? Verifique seus bolsos, Bruno. Eu não vou, Bruno cuspiu. Isso é assédio. Chiara, meu pai disse, sem tirar os olhos de Bruno. Vá para dentro. Faça uma mala. Faça para uma semana. Roupas para você. Roupas para Lucas. Pegue seus documentos, certidões de nascimento, cartões de CPF, passaporte. Eu não sei onde estão, eu disse. Sônia guarda na caixa forte. Meu pai olhou para Sônia. Abra a caixa forte, ele disse. Esqueci a combinação, Sônia disse, olhando as unhas. Meu pai pegou o telefone. Tudo bem, ele disse calmamente. Então vou chamar uma unidade. Podemos fazer isso como apoio civil. Vou ter 2 policiais aqui em 10 minutos, supervisionando ela pegando seus bens. E se vocês se recusarem a entregar os documentos de identificação dela, isso é roubo. Podemos registrar um boletim aqui mesmo na varanda. Seus vizinhos vão adorar as luzes piscando. O sorriso de Sônia vacilou. Ela se importava mais com as aparências do que com qualquer coisa. A ideia de viaturas na garagem na frente do presidente da Associação de Moradores ao lado aterrorizava ela. Tudo bem, ela sibilou. Vocês estão sendo tão dramáticos, Francisco. Ela virou e entrou na casa. Vá com ela, Chiara. Meu pai disse. Pegue suas coisas. Eu fico aqui com Bruno. Eu passei por Bruno. Ele me encarou. Os olhos cheios de ódio. Era a primeira vez que ele deixava a máscara cair completamente. Olhou para mim como se eu fosse uma empregada rebelde, não uma esposa. Você vai se arrepender, ele sussurrou quando passei. Você vai voltar. Não consegue sobreviver lá fora. Eu não respondi. Entrei na casa. Cheirava a lavanda e alvejante. Cheirava ao lugar onde eu tinha desaparecido lentamente. Fui para o quarto. Peguei uma bolsa de viagem. Joguei as fraldas de Lucas, os lenços, o ursinho favorito dele. Joguei jeans para mim, camisetas, roupas íntimas. Não dobrei nada. Só enfiei. Fui para o escritório. Sônia estava destrancando a caixa forte. Ela jogou meu passaporte e a certidão de nascimento de Lucas na mesa. Ingrata, ela murmurou. Fizemos tudo por você. Demos uma vida linda e você joga fora porque é egoísta. Eu peguei os papéis. Minhas mãos tremiam, mas eu segurei firme. Eu não queria uma vida linda, eu disse para as costas dela. Eu queria minha vida. Corri de volta para a porta da frente. Meu pai ainda estava lá, uma parede entre Bruno e o mundo. Peguei eles, eu disse. Bom, meu pai disse, vamos embora. Mas Bruno se moveu. Ele parou na frente da escada. Bloqueou o caminho para o caminhão. Chiara pode ir, ele disse. A voz tremendo de raiva agora. Se ela quiser arruinar a vida dela, tudo bem. Mas ela não vai levar meu filho. O ar ficou pesado. Os pássaros pararam de cantar. Parecia que o mundo tinha congelado. Ele é meu filho, Bruno disse. Eu sou o pai dele. Eu não consinto que ele saia desta propriedade. Olhou para mim. Coloque ele no chão, Chiara. Dê para minha mãe. Você pode ir brincar de vítima na casa do seu pai, mas Lucas fica aqui onde está seguro. Eu segurei Lucas mais forte. Ele estava acordando agora, levantando a cabeça, olhando ao redor com olhos sonolentos. Não, eu disse. Dê ele para mim. Bruno deu um passo à frente, a mão estendida. Meu pai se moveu mais rápido do que eu imaginava que um homem da idade dele conseguiria. Ele entrou direto no espaço de Bruno. Não tocou nele, mas estava perto o suficiente para Bruno ter que recuar. Afaste-se, meu pai disse. Não foi um pedido, isso é sequestro. Sônia gritou da porta. Ela tinha o telefone na mão. Estou gravando isso. Vocês estão sequestrando meu neto. Francisco, você não pode fazer isso. Ela apontou o dedo para o peito do meu pai. Ela é mentalmente instável. Se você deixar ela levar ele, eu vou processar você. Vou tirar seu distintivo. Vou dizer ao tribunal que você ajudou um sequestro. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. As ameaças legais me aterrorizavam. Bruno sempre soava tão seguro, tão conhecedor. Ele me fazia sentir que eu sempre quebrava regras que eu não entendia. Pai,
Eu sussurrei. Posso levar ele? É legal? Meu pai não olhou para mim. Manteve os olhos travados em Bruno. Vocês estão divorciados, Bruno? Meu pai perguntou. O quê? Não. Há uma ordem de guarda assinada por um juiz? Não. Mas há uma ordem judicial restringindo o acesso dela à criança. Ela é inapta. Isso não é o que eu perguntei. Meu pai latiu. Há uma ordem judicial assinada? Não, Bruno gritou. Então ambos os pais têm direitos iguais, meu pai disse calmamente. Ela tem tanto direito de levar ele quanto você tem de manter ele. Não é sequestro uma mãe tirar o filho de um ambiente perigoso. Perigoso? Bruno riu. Olhe esta casa. É perfeita. Ela é o perigo. Meu pai baixou a voz. Ficou mortalmente quieta. Vamos falar sobre perigo, Bruno. Vamos falar sobre a lei. Meu pai levantou um dedo. Reter as chaves dela para impedir que ela saia. Isso é prisão ilegal. Neste estado, é contravenção de classe A. Ele levantou um segundo dedo. Bloquear o movimento dela. Impedir que ela saia daquele portão. Isso é cárcere privado. Ele levantou um terceiro dedo. Você mentiu para um policial sobre a localização do veículo dela. Disse que estava em uma oficina que eu sei que está vazia. Obstrução da justiça. Ele deu um passo mais perto de Bruno. E se você colocar uma mão nela para tentar tirar fisicamente aquela criança dos braços dela, eu vou prender você por agressão doméstica aqui mesmo no gramado da sua casa. E vou garantir que você passe a noite em uma cela com homens que não gostam de homens que intimidam mulheres. O rosto de Bruno ficou branco. Sua confiança rachou. Olhou para Sônia, mas ela tinha baixado o telefone. Parecia assustada. Eles eram valentões. E valentões só entendem força. Achavam que podiam usar palavras e regras para me prender. Não perceberam que meu pai conhecia as regras melhor que eles. Você está blefando, Bruno sussurrou. Mas a voz dele estava fraca. Experimente, meu pai disse. Toque nela. Veja o que acontece. Bruno olhou para as mãos. Olhou para mim. Por um segundo, eu vi ele calcular. Percebeu que tinha perdido o controle. O jogo tinha acabado. Ele deu um passo para o lado. Não foi um movimento grande, só um passo para a esquerda, mas foi uma rendição. Tudo bem, Bruno cuspiu. Vá embora. Mas isso não acabou. Vou conseguir um advogado. Vou tomar tudo. Você vai mendigar na rua, Chiara. Vai voltar rastejando para mim em uma semana. Não escute, meu pai me disse. Ande agora. Eu desci os degraus apressada. Passei por Bruno. Podia sentir o perfume dele. Antes cheirava a segurança. Agora cheirava a armadilha. Andei até o caminhão. Abri a porta e coloquei Lucas na cadeirinha. Minhas mãos tremiam tanto que demorei 3 tentativas para clicar o cinto. Mamãe, Lucas disse. Está tudo bem, bebê. Eu disse. Vamos dar uma volta. Subi no banco do passageiro e tranquei a porta. Meu pai deu ré na garagem. Não olhou para Bruno, não olhou para Sônia, só dirigiu. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor lateral. Bruno estava parado na garagem nos observando. Parecia pequeno, parecia bravo, mas ficava menor e menor enquanto dirigíamos. Pai, eu disse, soltando um suspiro que parecia prender há 2 anos. Obrigada. Meu pai estendeu a mão e apertou a minha. Não terminamos ainda, ele disse. Sair é o primeiro passo. Ficar fora é a parte difícil, mas você tem prova agora. Prova? Eu perguntei. Eu só tenho minhas roupas. Meu pai sorriu um sorriso sombrio. Não, você tem outra coisa. Quando você estava arrumando, pegou a pasta da caixa forte, certo? Só os passaportes, eu disse. Olhe no bolso lateral da sua bolsa, meu pai disse. Olhei para baixo. Havia uma pasta azul grossa saindo da bolsa de viagem. Eu não tinha colocado lá. Eu vi na mesa enquanto Sônia gritava com você. Meu pai disse. Eu peguei. Parecia registros financeiros, extratos bancários, documentos de empréstimo. Abri a pasta. Meus olhos se arregalaram. Não eram só papéis chatos. Era tudo. Havia transferências da minha conta poupança para a conta de Sônia. Havia pedidos de cartão de crédito no meu nome que eu nunca assinei. Havia e-mails impressos entre Bruno e Sônia, discutindo como me gerenciar. E-mail de Sônia. Mova o dinheiro do fundo antes que ela perceba. Diga a ela que o banco cometeu um erro. E-mail de Bruno. Vou desabilitar o carro dela na próxima semana. Ela está fazendo muitas perguntas. Eu suspirei. Pai, olhe isso. Eu te disse. Meu pai disse. Olhos na estrada.
Eles não estavam protegendo você. Estavam roubando você. Senti uma raiva fria se instalar no meu estômago. Substituiu o medo. Eu não era mais só uma vítima. Era uma testemunha e segurava a evidência no colo. Eu não era fraca. Eu disse para mim mesma, lendo os e-mails onde eles me chamavam de estúpida e frágil. Eu só confiava. Você está segura agora, meu pai disse. Mas eu sabia que a luta estava só começando. Bruno disse que conseguiria um advogado. Disse que tomaria tudo. Olhei para a pasta. Deixe ele tentar, eu pensei. Deixe ele tentar. A viagem até a casa do meu pai foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Minhas mãos tremiam tanto que vibravam contra minhas pernas. Toda vez que um carro aparecia no retrovisor, minha respiração falhava. Eu esperava ver o sedã prateado de Bruno. Esperava ver ele desviando atrás de nós, buzinando, exigindo que eu parasse, mas a estrada permaneceu vazia atrás de nós. Éramos só eu, meu pai e o zumbido dos pneus no asfalto. Paramos na casa onde cresci. Era uma casa simples de um andar com tinta azul descascando e uma varanda inclinada ligeiramente para a esquerda. Não era perfeita, não era capa de revista como a casa de Bruno. Mas assim que o motor desligou, senti meus pulmões se expandirem. Cheirava a pinheiros e chuva velha. Cheirava a segurança. Chegamos, meu pai disse. Ele não pulou para fora. Sentou ali por um momento, segurando o volante, deixando a adrenalina passar. Você está bem, Kiara. Você está em casa. Eu soltei Lucas. Ele estava bem acordado agora, chutando as perninhas. Casa do vovô. Ele gorjeou. É, filhote. Eu sussurrei, enterrando o rosto no cabelo macio dele. Casa do vovô. Entramos. A casa estava exatamente como eu lembrava. O mesmo carpete marrom, a mesma poltrona com fita adesiva no braço. Estava bagunçada. Havia jornais na mesa e xícaras de café na pia. Na casa de Bruno, uma xícara na pia era um crime. Era evidência da minha preguiça. Aqui, era só uma xícara. Sente. Meu pai ordenou gentilmente. Apontou para a mesa da cozinha. Vou fazer um sanduíche para você. Você parece que não come há uma semana. Não estou com fome, eu disse automaticamente. Era meu reflexo. Negar necessidades. Ser de baixa manutenção. Eu não perguntei se você estava com fome, meu pai disse, abrindo a geladeira. Eu disse que estou fazendo um sanduíche. Peru ou presunto? Peru? Eu sussurrei. Sentei na mesa de madeira. A pasta azul, aquela que meu pai pegou da caixa forte, estava no meio da mesa como uma bomba. Eu olhei para ela. Nos últimos 2 anos, eu tinha me convencido de que eu era o problema. Dizia a mim mesma que era esquecida. Dizia a mim mesma que era ruim com dinheiro. Dizia a mim mesma que era emotiva demais para lidar com responsabilidades adultas. Bruno tinha tirado esse fardo de mim, certo? Ele era o herói carregando o peso das contas e das decisões para eu poder só ser mãe. Mas olhando para aquela pasta, um sentimento frio e duro começou a subir no meu peito. Eu não era só mãe. Era uma mulher que já gerenciava o orçamento de uma biblioteca. Era uma mulher que tirava notas máximas na faculdade. Era uma mulher que viveu sozinha por 3 anos antes de conhecer Bruno. Eu não era burra. Tinham-me feito burra. Estendi a mão e abri a pasta. Meu pai colocou um prato na minha frente. Um sanduíche de peru cortado em triângulos como ele fazia quando eu tinha 10 anos. Sentou na minha frente com um copo de água. Coma, ele disse, e leia. Dei uma mordida no sanduíche. Tinha gosto de cinza na boca, mas engoli. Depois puxei o primeiro papel. Era um recibo de transferência bancária de 6 meses atrás. Transferência de R, 20 e 2.500 da poupança pessoal de Kiara para Sônia Miller. Pisquei. R, 20 e 2.500. Era o dinheiro que eu tinha guardado do meu emprego na biblioteca. Era meu fundo de emergência. Eu lembrava daquele dia. Tinha pedido a Bruno se podíamos comprar um berço novo para Lucas porque o antigo estava bambo. Ele tinha suspirado e dito, amor, o dinheiro está bem apertado agora. Temos que ter cuidado, talvez mês que vem. Dinheiro apertado. Ele tinha acabado de mandar toda a minha poupança para a mãe dele. Virei para a próxima página. Era uma impressão de e-mail. Bruno deve ter impresso para os registros dele. Ele era meticuloso assim. Mantinha arquivos de tudo de Sônia a Bruno. Assunto. O problema do carro. Ela está perguntando sobre o Honda de novo. Você precisa resolver isso. Se ela tiver o carro, vai começar a ir àqueles grupos de mães de novo.
Essas mulheres colocam ideias na cabeça dela. Diga que a transmissão está destruída. Vou ligar para o Jerry e mandar ele forjar uma nota fiscal se precisar. Só mantenha ela em casa. Ela está mais segura lá. Senti náusea, fisicamente doente. Eles não estavam preocupados com minha segurança. Estavam preocupados com minha liberdade. Estavam preocupados que se eu falasse com outras pessoas, alguém pudesse dizer: "Ei, isso não é normal." Olhei para meu pai. Ele me observava lendo, o rosto sombrio. Eles planejaram. Eu sussurrei: "Pai, eles realmente planejaram. Não foi acidente. Não foi porque eu estava doente." "Não", meu pai disse. "Foi uma estratégia." Continuei lendo. Havia mensagens. "Bruno, ela está chorando de novo. Quer saber por que não pode ter o cartão de débito. Sônia, diga a ela que ela estourou a conta no mês passado. Faça ela se sentir culpada. Se ela se sentir culpada, para de pedir." Eu lembrava daquela conversa. Tinha passado 3 dias me desculpando com Bruno por gastar demais em compras. Tinha chorado no colo dele, prometendo ser melhor. Ele tinha acariciado meu cabelo e dito que me perdoava. Ele me perdoou por um erro que eu nunca cometi. A raiva me atingiu então. Não foi um lampejo de fogo. Foi uma queimadura lenta e pesada. Começou no estômago e subiu para a garganta. Eu me levantei. Andei pela pequena cozinha. Eu achava que estava louca, eu disse. Minha voz ficava mais alta. Achava que estava perdendo a cabeça. Eu costumava ficar acordada na cama à noite me perguntando o que havia de errado comigo. Achava que tinha demência precoce ou algo assim. Eu não conseguia lembrar de ter gastado o dinheiro. Não conseguia lembrar de ter quebrado o carro. Bati a mão na mesa. Lucas pulou na cadeirinha, mas não chorou. Só me observou. Eu não fiz nada disso. Eu gritei. Eles fizeram. Eles fizeram comigo. Meu pai não me mandou me acalmar. Ele assentiu. Desabafe, Kiara. Fique brava. Raiva é melhor que medo. Raiva faz as coisas acontecerem. Peguei os papéis e espalhei na mesa. Olhe isso, pai, eu disse, apontando para um extrato de cartão de crédito. Este é um cartão no meu nome. Nunca abri este cartão. Olhe as cobranças. Loja de bebidas. Loja de artigos de golfe. Um salão de beleza na cidade. Eu não jogo golfe. Não faço manicure há 2 anos. Meu pai se inclinou, colocando os óculos de leitura. Isso é roubo de identidade, ele disse. Se eles usaram seu CPF para abrir essa linha de crédito sem seu consentimento, isso é crime federal. E isso, eu disse, puxando uma conta médica. Sessões de terapia. Nunca fui à terapia. Bruno disse que estava indo à terapia para o estresse dele. Estava cobrando no meu convênio. Não, espera. Isso diz paciente Kiara Miller, mas eu nunca fui. Fraude no convênio, meu pai disse. Eles estavam construindo um rastro de papel. Se você algum dia tentasse sair, eles poderiam puxar esses registros e dizer: olhe, ela está em terapia intensiva por instabilidade há anos. Sentei de novo sem fôlego. Eu não era fraca. Essa foi a percepção que mudou tudo. Eu tinha sobrevivido a uma guerra psicológica. Tinha criado um bebê enquanto era manipulada todo santo dia. Tinha conseguido manter meu filho alimentado, vestido e amado, enquanto meu próprio marido apagava sistematicamente minha identidade. Olhei para a pasta. Não era só prova dos crimes deles. Era prova da minha sanidade. Não sou mais a vítima. Eu disse ao meu pai: sou a promotora. Meu pai sorriu. Foi um sorriso afiado e perigoso. Essa é minha menina. Agora continue lendo porque tenho a sensação de que fica pior. E ficou. À tarde o sol estava sumindo, lançando sombras longas pela mesa da cozinha. A pilha de papéis estava bagunçada, mas a imagem que pintavam era cristalina. Tínhamos encontrado os pequenos roubos, o dinheiro de supermercado, as cobranças do cartão, as mentiras sobre minha saúde mental, mas então encontrei o envelope no fundo da pasta. Estava lacrado. Tinha não abrir escrito nele na letra de Bruno. Se eu fosse a velha Kiara, a Kiara de ontem, eu teria colocado de volta. Teria tido medo demais de desobedecer uma ordem direta escrita em caneta permanente. Mas a velha Kiara tinha ido embora. Tinha ficado no acostamento da rodovia 9. Rasguei o envelope. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma nota de venda. Item: Honda CR-V 2018. Vendedor: Bruno Miller, procuração. Comprador: revenda de carros. Data:
4 meses atrás. Preço de venda R, 92.500. Minha boca se abriu. Ele vendeu. Eu suspirei. Pai, ele vendeu meu carro. Ele me disse que estava na oficina esperando pela peça da transmissão. Ele me disse isso toda semana por 4 meses. Só esperando a peça, amor. Problemas na cadeia de suprimentos, amor. Olhei a data. 4 meses atrás. No dia seguinte, ao pneu furado. Ele nem consertou o pneu, só vendeu o carro inteiro. Procuração? Meu pai perguntou, olhando o documento. Você assinou uma procuração? Não, eu disse nunca. Meu pai pegou o papel, apertou os olhos para a assinatura no final. Era meu nome, Kiara Miller, mas o laço no K estava errado. Eu faço meus Ks afiados. Este era redondo e arredondado. Sônia, eu disse. Essa é a letra da Sônia. Ela falsificou minha assinatura. Roubo qualificado de veículo, meu pai disse. Voz neutra. E falsificação são 2 crimes graves bem ali. Meu carro não estava quebrado. Tinha sumido. Alguém estava dirigindo ele agora. Tinham tomado minha liberdade, vendido por R, 92.500. E posto o dinheiro onde? Peguei o segundo documento. Era um extrato bancário de uma conta que eu não reconhecia. Titular, Sônia Miller. Depósito R, 92.500. Revenda de carros. Pagamento R, 25.000. Cartão de crédito. Pagamento R, 15.000. Cruzeiro marítimo. Pagamento R, 6.000. Clube de vinhos. Eles foram em um cruzeiro. Eu sussurrei. Pai, lembra quando eles foram para o Nordeste mês passado? Disseram que era viagem de negócios para Bruno. Disseram que a empresa dele pagou. Pagaram com meu carro. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de puro choque. O nível de entitlement era impressionante. Eles olhavam para mim e viam um caixa eletrônico. Viam um recurso para ser colhido. Continue, meu pai disse. Qual é o terceiro papel? O terceiro papel era mais grosso. Parecia oficial. Tinha um selo legal no topo. Formulário de ajuste de fideicomisso. O fundo Helena Davis. Meu coração parou. Helena Davis era minha avó. Morreu há 5 anos. Não era rica, mas tinha guardado cada centavo que ganhou como enfermeira. Deixou para mim um fundo. Não eram milhões, mas era significativo. Era para ser R, 200.000. Era para a entrada de uma casa um dia ou para a faculdade de Lucas. Eu nunca tinha tocado. Queria que crescesse. Li o documento. Pedido de liquidação total. Motivo: emergência médica, dificuldade. Valor sacado R, 206.000 saldo final. Depósito na conta conjunta Bruno e Kiara Miller. Procurei o extrato da conta conjunta na pilha. Encontrei. Lá estava o depósito R, 206.000. E no dia seguinte, uma transferência de saída. R, 200.000 para Miller Investimentos Ltda. O que é Miller Investimentos Ltda? Eu perguntei ao meu pai. Não sei, meu pai disse, mas posso adivinhar quem é o dono. Ele pegou o telefone e abriu o navegador. Aqui está, meu pai disse. Miller Investimentos Ltda. Agente registrado Bruno Miller. Endereço à casa dele. Ele roubou o dinheiro da vovó. Eu disse. Minha voz falhou. Aquele dinheiro era amor. Aquele dinheiro eram os pés cansados da minha avó depois de plantões duplos. Aquele dinheiro era o legado dela para mim, e Bruno tinha tomado para brincar de empresário. E olha o motivo. Meu pai apontou. Emergência médica. Que emergência? Não teve nenhuma, eu gritei. Ele mentiu para o banco, meu pai disse. Fraude eletrônica, fraude bancária. Sentei para trás me sentindo pesada. A traição era tão completa. Não era só que ele controlava, era que ele era um criminoso. Tinha me despido de tudo. Meu carro, minhas economias, minha herança. Se tivesse ficado mais 1 ano, eu teria ficado sem nada. Teria 40 anos com 0 crédito, 0 bens e 0 histórico. Teria ficado completamente presa. Eu devo R, 200.000 em algum lugar. Eu percebi de repente. Pai, se ele tomou o dinheiro, ele pagou os impostos, ele esperou. Eu mexi os papéis de novo. Encontrei um último documento grudado no fundo do papel do fundo. Era um pedido de empréstimo. Credor, empréstimo rápido online. Mutuário, Kiara Miller. Valor, R,
200.000. Taxa de juros 18%. Minhas mãos ficaram frias. Ele não só tomou o dinheiro. Eu disse ele tomou um empréstimo no meu nome também. Um empréstimo de juros altos. 200.000. Por quê? Porque ele faria isso se já roubou o fundo. Meu pai olhou as datas. Ele roubou o fundo há 1 ano, meu pai disse. Provavelmente gastou. Investimentos ruins. Jogo. Quem sabe? Depois precisou de mais dinheiro. Então tomou um empréstimo no seu nome para encobrir os rastros ou pagar dívidas dele. Estou endividada, eu disse. Tenho 26 anos e devo 200.000 para uma empresa agiota e não tenho carro e não tenho emprego. Coloquei a cabeça nas mãos. O peso era esmagador. Pai, como eu conserto isso? Meu crédito está arruinado. Não consigo alugar um apartamento. Não consigo um financiamento de carro. Eles me destruíram. Meu pai estendeu a mão pela mesa e puxou minhas mãos do rosto. Eles não te destruíram, ele disse severamente. Eles tentaram te enterrar, mas esqueceram uma coisa. O quê? Esqueceram que você é uma lutadora e esqueceram que seu pai é o chefe de polícia. Ele se levantou e foi até o telefone fixo na parede, o antigo que ele ainda mantinha. O que você está fazendo? Eu perguntei. Estou ligando para o promotor, meu pai disse. Não estou ligando como pai. Estou ligando como oficial que acabou de descobrir um grande esquema de fraude operando da rua 124 Oak. Ele discou o número. Mas pai, eu disse, Bruno está vindo. Ele disse que viria. Ótimo. Meu pai disse, deixe ele vir. Quero que ele veja as algemas. Bem, nesse momento meu celular vibrou. Era a primeira vez que vibrava em semanas porque Bruno geralmente ficava com ele. Eu tinha pegado do balcão quando saí. Olhei a tela. Chamada recebida, Bruno. Eu encarei. O nome antes me fazia sorrir. Depois me deixava nervosa. Agora só me enjoava. Atenda, meu pai disse. Coloque no viva voz. Apertei o botão verde. Kiara. A voz de Bruno encheu a cozinha. Soava diferente. Não usava a voz suave e manipuladora. Soava em pânico. Estou aqui, eu disse. Você cometeu um grande erro, Bruno disse. Você pegou uma pasta do meu escritório. Isso é roubo, Kiara. É propriedade minha. Contém informações sensíveis de negócios. Contém meus extratos bancários, eu disse. E meus registros do fundo. Houve silêncio na linha. Um silêncio longo e pesado. Você não entende o que está olhando, Bruno disse rápido. Aqueles são rascunhos. Planos hipotéticos. Eu estava movendo dinheiro para maximizar taxas de juros para nós, para nosso futuro. Você vendeu meu carro para a revenda, eu disse. Isso é um plano hipotético, porque tenho certeza que a revenda tem o título. Eu fiz isso por você, Bruno gritou. Ele perdeu a calma. O carro era inseguro. Eu ia comprar um Volvo para você, um carro mais seguro. Estava esperando o negócio certo. Você gastou o dinheiro em um cruzeiro com sua mãe, eu disse. Sua ingrata. Pare. A voz de Sônia entrou na linha. Ela devia estar escutando. Kiara, querida, escute. Você está confusa. Está tendo um episódio. Traga a pasta de volta. Podemos sentar e tomar vinho e conversar sobre isso. Nós te amamos. Só queremos te ajudar a entender as finanças. Você não é boa com números, lembra? Eu sou boa com números, eu disse. Estou olhando os números agora. E os números dizem que vocês são ladrões. Estamos indo aí, Bruno disse. A voz baixa e ameaçadora. Estamos indo pegar Lucas e pegar aquela pasta. Se não entregar, vou chamar a polícia e denunciar você por roubo doméstico. Venham, meu pai gritou do outro lado da cozinha. O café está pronto. Bruno desligou. Olhei para meu pai. Eles estão vindo. Vamos nos preparar, meu pai disse. O sol tinha se posto. Lá fora, os grilos cantavam, alheios à guerra que estava prestes a acontecer na sala do meu pai. Meu pai não chamou os policiais ainda. Disse que queria dar uma chance a Bruno de se enforcar. Se prendermos agora, meu pai disse, vai para o tribunal. Demora meses. Advogados se envolvem. Ele pode conseguir fiança. Pode esconder o resto do dinheiro. Precisamos de uma confissão ou que ele entre em pânico e devolva. Ele não vai devolver. Eu disse, ele é ganancioso demais. Ele é um covarde. Meu pai corrigiu. Valentões são sempre covardes quando a vítima se levanta. Esperamos. Coloquei Lucas para dormir no quarto dos fundos, meu antigo quarto. Coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta só por precaução.
Às 20h30, faróis varreram a janela da frente. Sentei no sofá. Meu pai sentou na poltrona. A pasta azul estava na mesa de centro entre nós. A batida não era educada. Era socos. Meu pai se levantou e abriu a porta. Bruno e Sônia invadiram. Não esperaram convite. Marcharam para a sala como se fossem donos. Bruno parecia desarrumado. Cabelo bagunçado. Estava suando. Sônia parecia perfeita, como sempre, mas os olhos dela percorriam o quarto procurando a pasta. Viu imediatamente. Está aí, ela disse, estendendo a mão. Não toque, eu disse. Não gritei. Não me levantei. Só disse. Sônia congelou. Olhou para mim. Não estava acostumada a eu falar assim. Estava acostumada a eu me encolher. Kiara, Bruno disse. Tentou colocar o rosto de marido razoável. Isso já foi longe demais. Você teve seu chilique. Deixou minha mãe chateada. Agora me dê os papéis. Pegue Lucas e vamos para casa. Estou disposto a esquecer que isso aconteceu. Você está disposto a esquecer? Eu ri. Foi um som seco e oco. Aposto que está. Peguei a pasta. Eu sei sobre o carro, Bruno. Sei sobre o fundo. Sei sobre o empréstimo. O rosto de Bruno se contorceu. Eu te disse que são manobras financeiras complexas. Você não entende de negócios. Eu entendo que falsificar assinatura é crime grave, meu pai disse da porta. Ele tinha trancado a porta da frente e estava encostado. Bruno girou. Isso é assunto civil, Francisco. Fique fora. É assunto criminal, meu pai disse. Fiz algumas ligações enquanto vocês vinham. Liguei para o Jerry da oficina. Ele disse que nunca viu um Honda CR-V. Liguei para o gerente do banco da agência local. Ele ficou muito interessado em saber que Kiara nunca assinou aquele recibo de saque. Você ligou para o banco. A voz de Sônia estava alta e fina. Liguei, meu pai disse. E disse a eles para congelar as contas pendente investigação de fraude. Sônia agarrou o braço de Bruno. Ele congelou as contas. Bruno, meu depósito direto entra amanhã. Cale a boca, mãe. Bruno estalou. Virou para mim. A máscara tinha sumido. Parecia desesperado. Kiara, escute. Podemos consertar isso. Ok. Talvez eu tenha pegado algum dinheiro emprestado, mas ia pagar de volta. O investimento vai render muito no mês que vem. Eu juro. Eu estava fazendo por nós para te surpreender. Surpreender? Eu perguntei vendendo meu carro, me colocando 200 mil em dívida. Eu tive que. Bruno gritou. Temos despesas. Você não trabalha. Só fica em casa o dia todo. Você sabe quanto custa manter aquela casa? Manter nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida? Eu me levantei. Não pedi aquela casa. Não pedi os móveis caros. Eu queria uma vida simples. Você queria o show. Eu mereço o melhor. Bruno gritou. Eu trabalho duro. E você? Você não é nada sem mim. Você é uma bibliotecária desistente com um filho. Quem vai querer você? Você não tem dinheiro. Não tem carro. Você está presa. Kiara, mesmo se você sair, você está arruinada. Eu garanti isso. A sala ficou em silêncio. Ele tinha admitido. Eu garanti isso. Meu pai pegou o telefone do bolso. A tela estava brilhando. Você pegou isso? Meu pai perguntou. Peguei. Uma voz disse do telefone. Era o promotor no viva voz. Os joelhos de Bruno dobraram. Olhou para o telefone. Olhou para meu pai. Você gravou. Sou policial, meu pai disse. Eu coleto evidências. Meu pai foi até a mesa de centro. Pegou a pasta e me entregou. É sua decisão, Kiara. Meu pai disse. Temos ele na gravação. Temos os documentos. Podemos prender ele agora. Meu pai olhou para mim. Ele estava me dando o poder. Deixava-o decidir ao final. Olhei para Bruno. Ele tremia. Parecia jovem e patético. Ou o quê? Bruno sussurrou. Respirei fundo. Ou você conserta, eu disse. Bruno piscou. O quê? Quero tudo de volta, eu disse. Até amanhã de manhã. Eu não posso. Bruno gaguejou. O dinheiro está amarrado. Sumiu. Então venda o barco, eu disse. Venda sua caminhonete. Venda seu relógio. Não me importa. Dei um passo mais perto dele. Quero os 200 mil do fundo de volta em uma conta só no meu nome. Quero os 92.500 do carro. Quero os 22.500 das minhas economias. Isso é mais de 315 mil. Sônia gritou. Não temos isso líquido.
Então é melhor encontrarem, eu disse calmamente. Peçam aos amigos. Tomem um empréstimo. Não me importa. Levantei a pasta. Se o dinheiro não estiver na minha conta até às 9 da manhã, eu levo esta pasta para a delegacia e registro queixa de tudo. Roubo qualificado, falsificação, roubo de identidade, fraude. Vocês vão para a prisão por 10 anos, Bruno. E Sônia, você também por ser cúmplice. Bruno olhou para Sônia. Eles estavam presos. Sabiam. E mais uma coisa, eu disse. O quê? Bruno perguntou. Cabeça baixa. Quero um divórcio sem contestação. Você assina os papéis. Me dá guarda total de Lucas. Paga a pensão alimentícia. E nunca mais chega perto de nós. Você não pode tomar meu filho, Bruno sussurrou. Mas não havia mais luta nele. Você não queria um filho, eu disse. Queria uma posse. Queria um adereço para sua foto de família perfeita. Mas a foto está rasgada, Bruno. Acabou. Apontei para a porta. Saiam da casa do meu pai. Bruno olhou para mim uma última vez. Não viu mais a garota assustada que pedia permissão para comprar leite. Viu uma estranha. Virou e saiu pela porta. Sônia seguiu, soluçando baixinho sobre a reputação dela. Meu pai fechou a porta e trancou. A tranca clicou. Foi o som mais alto e mais bonito que eu já ouvi. Você acha que eles vão pagar? Meu pai perguntou. São gananciosos, eu disse. Mas têm mais medo da prisão do que de perder dinheiro. Vão pagar. Sentei de novo no sofá. Minhas pernas finalmente cederam. Comecei a chorar. Não choro suave, soluços fortes e rasgantes. Chorei pela garota que eu era há 2 anos. Chorei pelo carro que amava. Chorei pelo tempo que perdi. Meu pai sentou ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Não disse nada. Só me deixou chorar. Eu estava quebrada. Estava solteira. Estava começando do zero. Mas tinha as chaves da minha própria vida de novo. E isso valia mais que qualquer fundo. Não dormi aquela noite. Sentei na mesa da cozinha com o telefone na mão vendo os minutos passarem. 8h58. 8h59. Se o dinheiro não aparecesse, eu estava pronta para ir à delegacia. Tinha a pasta arrumada. Meu pai estava de farda. Às 9h01 meu telefone vibrou. Abri o app do banco. Minhas mãos tremiam, mas dessa vez não era de medo. Era de adrenalina. Depósito recebido R, 315 mil. Fonte, A. Miller. Soltei um suspiro que soou como soluço. Ele tinha feito. Não sabia como. Talvez tenha vendido o barco. Talvez tenha pedido emprestado aos amigos ricos. Talvez Sônia tenha esvaziado a conta de aposentadoria. Não me importava. Imediatamente transferi cada centavo para uma nova conta que abri naquela manhã online. Uma conta só com meu nome. Depois paguei o agiota. Clique. R. 200 mil sumiu. A dívida que pairava sobre minha cabeça como uma guilhotina desapareceu. Paguei o cartão de crédito que Sônia tinha usado. Clique. R. 25 mil sumiu. Fiquei com cerca de R. 90 mil. Não era uma fortuna. Não era a vida confortável que deixei para trás. Mas era dinheiro limpo. Era meu. 2 dias depois, Bruno assinou os papéis do divórcio. Não discutiu. Não lutou pela guarda. Estava aterrorizado demais que eu mudasse de ideia e fosse ao promotor. Assinou os direitos sobre Lucas em troca da liberdade. Escolheu a si mesmo. Sempre escolhia a si mesmo. 1 mês depois, eu estava no meio de uma sala. Era pequena. O carpete era bege e um pouco gasto. A janela dava para um estacionamento, não para um jardim bem cuidado. É pequena, o locador disse, coçando o queixo, e o radiador faz barulho no inverno. Vou ficar com ela, eu disse. Não quer verificar a pressão da água? A porta tem tranca? Eu perguntei. Ele assentiu. Trava e corrente. Então vou ficar. Mudar foi estranho. Eu não tinha móveis. Meu pai me deu um colchão velho. Comprei um berço de segunda mão para Lucas. Comemos pizza no chão na primeira semana, mas o silêncio era diferente aqui. Na casa de Bruno, o silêncio era pesado. Era um silêncio onde você esperava ser criticada. Aqui o silêncio era pacífico. Éramos só eu e meu filho. Lembro da primeira vez que fui ao supermercado sozinha. Entrei na loja com meu próprio cartão de débito no bolso. Comprei leite, comprei pão, e então vi uma caixa de amêndoas cobertas de chocolate. Bruno odiava amêndoas. Dizia que era desperdício de dinheiro. Peguei a caixa e joguei no carrinho. Quando cheguei ao caixa,
Meu coração começou a bater forte. Tive um flashback. Esperava o cartão ser recusado. Esperava uma mensagem de Bruno perguntando o que eu estava comprando. Passei o cartão. Aprovado. Saí para o estacionamento. Não tinha carro ainda. Estava economizando para um sedã usado. Então andei até o ponto de ônibus. Estava chovendo. Carregava 3 sacolas de compras e um bebê. Estava molhada, cansada e esperando um ônibus público. Uma mulher ao meu lado me olhou com pena. Dia ruim? Ela perguntou. Olhei para ela. A água da chuva pingava do meu nariz. Meus braços doíam. Não, eu sorri. Este é o melhor dia da minha vida. Ela pareceu confusa, mas não expliquei. Ela não podia entender. Eu não estava só esperando um ônibus. Estava de pé nos meus próprios pés. Sônia desapareceu. O boato na cidade era que ela se mudou para o Nordeste para morar com a irmã porque o escândalo era demais. Os vizinhos falavam. Cidades pequenas sempre falam. Sussurravam que os negócios de Bruno estavam com problemas, que ele tinha vendido a caminhonete grande. Eu não me importava, não perguntava. Bloqueei os números deles. Bloqueei os e-mails. Consegui meu emprego de volta na biblioteca. A bibliotecária-chefe, Sarah Gable, me abraçou quando entrei. Sentimos sua falta, Chiara. Ela disse. Achamos que você simplesmente não gostava mais da gente. Eu estava perdida. Eu disse simplesmente. Mas encontrei meu caminho de volta. Todo contra-cheque que eu ganhava, eu guardava. Toda decisão que tomava, eu assumia. Se os pratos estavam sujos, era porque eu estava cansada, não porque era preguiçosa. Se as contas estavam atrasadas, era meu erro para consertar. Eu estava reconstruindo meu score de crédito ponto a ponto. Era trabalho lento. Era trabalho duro. Mas cada ponto era um tijolo em uma parede que Bruno nunca mais conseguiria derrubar. Hoje à noite, acabei de colocar Lucas para dormir. Ele tem 3 anos agora. Não pergunta mais sobre o pai. Lembra de um homem que sempre estava no telefone, um homem que não gostava de barulho. Agora tem um avô que brinca de carrinhos com ele no chão até os joelhos estalarem. Estou sentada na minha varanda de segunda mão, que na verdade é só uma escada de incêndio, bebendo uma xícara de chá. Os sons da cidade são altos, sirenes, trânsito, pessoas gritando. Não é o silêncio protegido dos subúrbios. Por muito tempo me senti burra. Essa é a parte mais difícil de admitir. Olhava para os últimos 2 anos e pensava, como deixei isso acontecer? Sou uma mulher educada. Sou forte. Como deixei eles tomarem minhas chaves? Como deixei eles tomarem minha mente? Mas percebi algo importante. Abuso nem sempre parece um olho roxo. Nem sempre soa como um grito. Às vezes abuso parece ajuda. Deixa eu cuidar das contas para você não se preocupar. Deixa eu dirigir para você descansar. Vamos ficar em casa para você estar segura. Soa como amor. Parece um cobertor quente. Mas lentamente o cobertor fica mais apertado até você não conseguir mover os braços. E quando você percebe que está sufocando, eles pegaram a tesoura. Eu não era fraca por ficar. Eu era esperançosa. Queria acreditar que meu marido queria cuidar de mim. Queria acreditar que família significava apoio, mas controle não é cuidado e isolamento não é proteção. Olho para meu chaveiro na mesa. Há 3 chaves. Uma para o prédio do apartamento, uma para minha unidade e uma para o Toyota Corolla 2015 que comprei na semana passada. São só pedaços de metal, mas para mim são pesadas. Pesam tanto quanto minha dignidade. Bruno me disse que eu era ingrata. Disse que eu tinha uma vida perfeita em uma gaiola dourada. Ele estava certo sobre a gaiola. Estava errado sobre a gratidão. Eu nunca fui grata pela gaiola. Só tinha medo da queda se tentasse voar. Mas pulei e não caí. Aterrissei. Quero dizer isso para qualquer um que está ouvindo e se sente pequeno agora. Para qualquer um que tem que pedir permissão para gastar seu próprio dinheiro. Para qualquer um que tem que explicar por que demorou 20 minutos para comprar leite em vez de 10. Para qualquer um cujo parceiro rastreia o telefone por segurança, você não é louca, você não é ingrata, você está sendo apagada. Eles dizem que você não consegue sobreviver sem eles. Dizem que o mundo é assustador demais, difícil demais, caro demais. Estão mentindo. O mundo é difícil. Sim, aluguel é caro. Ser mãe solo é exaustivo. Mas eu preferiria trabalhar 3 empregos e dormir em um colchão no chão
do que entregar minhas chaves para alguém de novo. Preferiria estar cansada e livre do que descansada e possuída. Você não deve lealdade a eles, não deve silêncio a eles. Deve a si mesma a coragem de sair por aquela porta. Diga onde você está ouvindo nos comentários. E me diga, você já teve que lutar para sair da versão de proteção de outra pessoa? Quero ouvir sua história porque contar é o primeiro passo para ser.